A obra do Teatro Centro Cultural Denise Stocks, na verdade, é uma obra estadual, né? Ela é uma obra que o terreno foi cedido pela prefeitura para o governo do estado. O governo do estado, durante muitos anos, lutou contra o orçamento, né, para tentar conseguir dinheiro e fazer essa obra. A obra começou no governo Requião, ainda no governo Requião. E ela foi paralisada, na época a primeira informação é que ela foi paralisada devido a problemas de uma construtora, né, chamada... o nome da construtora não me recordo agora. Então, logo depois, essa obra foi cedida para a Unicentro, que é uma universidade estadual importantíssima, né, nessa área de cultura. Havia sempre essa vontade que a Unicentro partilhasse com a Prefeitura de Irati a gestão, né, desse teatro, desse centro cultural. A minha opinião é que nós devemos, sim, ir atrás de verba para isso, conversar com as entidades privadas sobre isso, conversar com as entidades que possam entrar no sistema de natureza social também, a própria conversa que nós possamos ter com o Sistema S, né, para que possamos ter ali um centro cultural, mas principalmente um centro de aprendizagem cultural, e também possamos conversar com as empresas, né, do governo federal e do governo estadual, para que nós possamos terminar esse ginásio. Mas veja, esse centro cultural, desculpe, mas essa verba não é uma verba municipal. Ela é uma obra estadual, então nós temos que apoiar o governo do estado e temos que participar dessa conversa para que nós possamos juntos tentar, talvez Itaipu, talvez Petrobras, talvez com uma lei de incentivo, mas Irati ganharia muito, muito com o centro cultural, por uma série de motivos. O custo para Irati seria pequeno. As pessoas têm uma tendência a achar que ele seria uma obra faraônica e tal, mas o custo para Irati seria pequeno. Nós poderíamos alocar muitas pessoas, né, da gestão do governo do estado ali, ligados à Unicentro, e também alguns equipamentos de cultura de Irati ali. Então, para nós seria muita vantagem. Aqui para os anos 90, 2000, houve uma grande discussão, né, nacional sobre o que a gente diz área de interesse social, e hoje o Estatuto da Cidade trouxe muita mudança sobre isso. É uma lei que ela começou a discorrer sobre a função social das propriedades, como que seria. Então, a gente tem uma legislação sobre isso, ela já está constando no nosso plano diretor. Particularmente, eu acredito que o mau uso é algo muito subjetivo da gente dizer como que a pessoa está fazendo mau uso, né, do seu imóvel, do seu terreno e tal. Então, nós temos todo o interesse do mundo sempre de propor um acordo com proprietários quando o proprietário tem o seu interesse e aquele terreno vai cumprir uma função social. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. A gente quer construir uma escola numa determinada localidade e não tem ali um terreno, né, que você possa usar. Então você faz uma conversa, os proprietários fizeram isso muitos anos relacionados à habitação no município. Nós precisamos muito aumentar o incentivo e a oferta de casas populares, né, no município de Irati. Nós temos praticamente 2.000 pessoas na fila hoje da habitação de Irati. Então essas situações a gente vai conversar. Mas assim, para que a pessoa depois não possa brigar com a prefeitura de Irati sobre essa subjetividade do uso, a gente tem que ser muito criterioso sobre isso. Então é óbvio que nós não podemos intervir na propriedade de ninguém. Ao meu ponto de vista é que nós não vamos intervir na propriedade privada de ninguém, né, em momento algum. Essa é uma questão bastante polêmica. Eu particularmente não tenho informações precisas sobre esse assunto, né? Não posso dizer que eu tenho as melhores informações sobre esse assunto. Eu acho que é uma discussão de longo prazo. Nós temos que entender que essa regulação de transportes, ela está inclusive num plano do governo do estado, que foi feito junto a um banco, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID5, e eles fizeram, o BID5 é o mesmo projeto que fez a estrada Irati-São Mateus, e ele contemplava e contempla muitas obras de infraestrutura no estado. E nessas obras de infraestrutura, uma delas é o plano estadual
de transporte aéreo, né, que ele regulamentaria o transporte aéreo. Então, as informações que eu tenho são relativas a esse plano. Sobre nós termos a parcela de Irati, gastar dinheiro do município de Irati com o aeródromo, eu particularmente só farei isso, né, depois de eleito, se nós tivermos uma verba extra do município de Irati. Eu não vou tirar dinheiro de maneira nenhuma de saúde, educação do município. Nosso orçamento não é um orçamento folgado, eu tenho que relacionar com o nosso orçamento com todas as obrigações que nós temos, então eu não posso tirar dinheiro para uma obra que não seja urgente e necessária. De fato, a gente teve muitos anos essa dificuldade né, em relação ao passado da cooperativa. Mas veja só, o mundo mudou muito, né? Hoje a maior cooperativa da América Latina é paranaense. E tem outra coisa, nossa região, ao contrário do que dizem, a nossa região, qualquer informação que as pessoas tenham com a OCEPAR, né, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, ela vai mostrar no histórico lá que a nossa região é a região onde começaram as primeiras cooperativas do Brasil, né? Cooperativas do Paraná e do Brasil começaram na nossa região. Então, quando a imigração veio para o Brasil, boa parte da imigração veio para o Brasil, essa imigração trouxe esse sistema de cooperativas. Então, a primeira cooperativa que nós tivemos na nossa região, salvo um engano aqui meu, foi em Paulo Frontin, né, com a vinda dos ucranianos para Paulo Frontin. Os poloneses fizeram muitas cooperativas no Paraná, os alemães fizeram o primeiro modelo que a gente conhece moderno de cooperativa. Então nós temos muito know-how de cooperativa na nossa região. No entanto, nós somos a última fronteira agrícola do Paraná que não tem grandes cooperativas, fora, claro, o litoral que tem outra modalidade de cooperativa. Mas essa fronteira precisa ser rompida. E eu dou um grande exemplo. Hoje nós temos aqui no sudoeste do Paraná e no oeste do Paraná a região que mais cresce, né? Uma das regiões que mais cresce no Brasil. O oeste e sudoeste do Paraná são algumas das regiões que mais crescem no Brasil. Grande parte graças às cooperativas. O centro do Paraná também tem, né? A Coamo, como eu já citei a Coamo antes aqui, maior cooperativa da América Latina. Mas veja bem, na cidade de Medianeira, que tem exatamente o porte de Irati, tem 60 mil habitantes, tem 7 mil pessoas trabalhando na Frimeza. As pessoas conhecem a Frimeza, as pessoas compram iogurte da Frimeza, né? Compram queijo, presunto da empresa Frimeza. Do lado tem a Assis Chateaubriand. A Assis tem 4.500 pessoas trabalhando no maior frigorífico, né, abatedouro frigorífico da América Latina, né, que é um abatedouro de aves. Então, veja, essa confiança nós temos que voltar a ter. E cooperativas são empresas que são a maneira mais fácil de nós conseguirmos fazer a cadeia produtiva que mais hoje responde pela economia brasileira proporcionalmente, funcionar na nossa região. Então, claro, nós temos que dar todo o apoio. E outra coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, quando eu fui vereador, eu fiz uma lei de organização de cooperativas em Irati. Então, é algo que eu tenho conhecimento de causa e conheço muita gente ligada a esse setor, que nós precisamos reativar e ativar essa experiência dentro da nossa região. A terceirização de serviços, né, um nome que se dá a essa contribuição em alguns casos onde é mais vantajoso para a administração pública, ela está prevista em lei, né? Nós temos que entender que em alguns casos específicos ela está prevista em lei. O que nós temos é que fazer o equilíbrio entre o que está previsto em lei, o que é necessidade do município e projetos específicos. Eu particularmente sou a favor da terceirização em projetos específicos que nós tenhamos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Nós vamos ter um grande desafio. Você que é morador da Vila São João, você que é morador do Engenheiro Gutierrez, você que é morador de toda essa grande área que está compreendida aí onde passa a BR-153. Nós vamos ter, logo, uma grande obra, né, na BR-153, que é o entroncamento da rodovia que vem de São Mateus
com a BR-153, que vai se dar ali entre Riozinho e Engenheiro Gutierrez. Então imaginem só o tamanho do problema que nós vamos ter de trânsito, tráfego naquela região, a dificuldade que nós vamos ter por onde esses caminhões vão passar, os que passam pela BR-153, por onde a população, né, vai passar, quem vai para o sul, quem vem do sul para cá, então da região de Rio Azul, Rebouças, mas principalmente no encontro de União da Vitória. Então, ali nós vamos ter que ter um planejamento para os próximos meses e talvez ano, né, ali com essa obra. Então, é óbvio que nesse momento, como é um projeto que vai durar por algum tempo, a minha opinião é que nós possamos contratar um serviço para que faça um bom planejamento para aquela área. Então, principalmente na área de planejamento, para um projeto específico, planejamento estratégico, né, em determinada área. Então, nós acho que a gente tem que sim contratar uma empresa terceirizada ou contratar mão de obra terceirizada, aonde não chega o poder público. Mas, sempre que o poder público puder chegar, nós temos que chegar com ele. Por quê? Porque eu sempre falo, o que é a prefeitura que é a prefeitura a não ser uma grande agência competente de serviços públicos? Ela busca contratar os servidores, ela busca fazer contratos com pessoas, com as melhores pessoas da cidade, por diversas modalidades, para atender o cidadão. Então, além do que, o servidor tem uma série de obrigações com a sua própria carreira, né? O município tem também obrigações com a carreira do servidor, nós temos legislação sobre isso, então a preferência tem que ser sempre do servidor. Essa é uma questão simples, está no meu plano de governo, a racionalização dos nossos recursos, né? A gente precisa ter uma racionalização dos nossos recursos. Então, é claro que a prefeitura, ela tinha, as pessoas têm na cabeça uma Irati que uma Irati de 30, 40 anos atrás, algumas pessoas têm a Irati de 30, 40 anos atrás na cabeça, onde a gente conseguia fazer muita coisa e existiam muitos terrenos da prefeitura, existiam muitos imóveis da prefeitura e a cidade cresceu tanto, ela é uma cidade tão grande e ela teve uma urbanização tão forte nos últimos anos que a gente tem hoje uma escassez de terrenos, de imóveis da prefeitura. Então, eu tenho uma proposta, por exemplo, de levar um espaço para o interior do município e às vezes a gente chega numa comunidade e não tem um terreno da prefeitura. Então, é claro que a gente vai ter que, né, ou alugar ou fazer um contrato. Então, outra coisa simples, a racionalização também é inversa. Eu tenho um sonho, é um sonho meu, eu vou fazer todo o esforço possível para isso, para que a gente consiga, ali na imediação do hospital, ali nas imediações do hospital, ter um grande prédio da saúde pública, tá? Isso sempre me foi falado por todo mundo que trabalha na saúde de Irati, que a gente concentre muitos serviços na saúde num grande prédio ali. Então, a racionalização tem que ser assim. Mas é claro, como eu estou falando, a prefeitura não pode chegar em um bairro novo que foi construído há pouco tempo, nós temos vários loteamentos novos, bairros novos, e onde ela não tem terreno, ou, por exemplo, surge uma nova demanda para o município, surge uma nova necessidade e a gente não tem condição de atender essa demanda sem fazer o aluguel, então, obviamente, nós vamos ter que fazer o aluguel. Isso faz parte do ordenamento, está tudo previsto em legislação. Racionalizar o recurso é sempre a melhor forma. Faz parte da nossa obrigação, isso também está no meu plano de governo, faz parte da nossa obrigação integrar o máximo os serviços que nós temos na administração pública para maximizar o atendimento para o nosso cidadão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero integrar o máximo que eu posso as secretarias, eu quero integrar a gestão, deixar a integração significa que durante o nosso mandato, as secretarias vão se conversar para racionalizar e usar os mesmos sistemas, conversar sobre os mesmos processos. Então, quando a gente conseguir que a gestão esteja toda integrada, ou seja, uma pessoa vai trabalhar com uma obra, o meio ambiente já esteja ciente daquela obra e já esteja conversando junto com a Secretaria de Infraestrutura ali, né, para já entender do problema. Ao mesmo tempo, a parte viária que nós precisamos já esteja dentro desse mesmo sistema. E todas as outras secretarias já estejam cientes do mesmo problema, a gente consiga economizar um dinheiro
para ter o máximo possível do orçamento disponível. E, claro, a coisa mais óbvia de todas é correr atrás de recurso de fora da prefeitura. Então, recurso do governo estadual, recurso do governo federal. Hoje, nós temos um grande problema na distribuição de recursos. Por quê? Porque a União fica, o governo federal, ele fica com muito dinheiro. Ele fica com muito dinheiro. E ele, na hora dele fazer a descentralização desses recursos, a nossa cidade, por ser uma cidade maior do que a média das cidades brasileiras, que tem 50 mil habitantes, né, para cima, as cidades que têm 50 mil habitantes para cima, o governo federal ele centraliza muito recurso para ele e passa pouco recurso para nós, para cidades que têm mais de 50 mil habitantes. O que eu quero dizer é que existem muitos outros programas para cidades menores de 50 mil habitantes. E o governo federal não faz essa distribuição de acordo com a nossa necessidade. Além do que, vocês sabem disso, o governo federal também, ele repassa menos dinheiro para o estado do Paraná do que o estado do Paraná repassa para o governo federal. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Nós temos que ir atrás de recursos do governo federal, emendas de deputados, recursos do governo estadual, emendas de deputado estadual, para que a gente consiga equilibrar a nossa parcela de investimento. O que é a nossa parcela de investimento? É assim, vários bairros de Irati precisam de muita infraestrutura. A gente sabe disso, são bairros enormes dentro de Irati que precisam de infraestrutura. Então você pega, por exemplo, a região aqui, Inhapim-das-Al, Tuxouca, João Vieira da Rosa, Fragatas, ali. A gente tem uma série de demandas naquela região que nós pretendemos atender nos próximos anos, que a gente tem que usar recurso estadual e recurso federal. Pega essa região do entroncamento, um entroncamento muito grande que está se formando hoje na cidade, entre Lagoa, mais para cima aqui, a entrada de cima da Vila São João, né? E o final da Avenida Getúlio Vargas. Aquela região ali vai necessitar de uma grande obra de infraestrutura naquela região. Nós pretendemos fazer, eu digo sempre que é a continuação da perimetral. Então, essas regiões aqui, nós vamos ter que ir atrás do governo federal e do governo estadual. Pretendemos, assim, complementar o orçamento da prefeitura para ter investimento. Nós precisamos muito de investimento dentro de Irati. Contem comigo para isso. Bom, eu agradeço muito a equipe da Rádio Najoá. A Rádio Najoá sempre presente, né, em todos os debates da história de Irati, dos debates de políticas públicas da história de Irati. Todas as perguntas, né, são bastante pertinentes e nós precisamos... Quando a gente responde essas perguntas, a gente está respondendo essas perguntas pensando na integração da cidade inteira. É claro que se nós tivéssemos questões, vamos ter questões muito específicas. Quando a gente responde uma questão sobre meio ambiente, a gente depende do governo do estado do Paraná sobre o meio ambiente, a gente depende do governo federal sobre o meio ambiente. Quando a gente responde uma questão sobre orçamento, a gente depende do governo estadual, do governo federal e também de achar, né, fontes de recursos. Também hoje existem várias agências de fomento, mas principalmente o que nós precisamos hoje ter um bom trabalho de planejamento e projetos dentro da prefeitura para que nós possamos ir atrás de recursos que sejam também da iniciativa privada, também das instituições de sustentabilidade, das instituições que possam nos ajudar a ter um bom trabalho no mundo de prestação ao cidadão, de serviço público ao cidadão. Então, todas essas questões, elas estão todas interligadas. Eu acho que a Najoá compreendeu exatamente a função que o prefeito tem, que é interligar a cidade, mas entendendo a diferença de cada bairro e a necessidade de cada bairro, de cada localidade do interior. A cidade é muito diferente entre um bairro e outro, entre a natureza de um lugar e outro, né? A vida de um lugar e outro, a cultura de um lugar e outro dentro da cidade, e nós precisamos fazer essa sinergia funcionar para que a cidade esteja cada vez melhor.